Uma criança de 8 anos, recebeu uma nota da escola dizendo que o comportamento dele estava incomodando a assistente da professora. No caso, não foi o aluno que recebeu, quer dizer, os pais do aluno que recebeu a notificação. Qual foi o crime que essa criança cometeu? Acredite ou não, dar abraços, dar beijos, ser carinhoso. Gente, essa semana aconteceu uma situação com uma amiga minha aqui nos Estados Unidos que eu simplesmente não consegui ignorar esse fato. Eu precisava vir aqui falar com vocês sobre isso, trazer esse tema para o canal, para que esse vídeo sirva de alerta para você que é brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos, ou que você pensa em mudar para os Estados Unidos, que no caso se você tiver filho também. Portanto, fica até o final, porque essa informação pode salvar você de uma situação muito mais séria do que uma nota da escola. Uma criança de 8 anos, recebeu uma nota da escola dizendo que o comportamento dele estava incomodando a assistente da professora. No caso, não foi o aluno que recebeu, quer dizer, os pais do aluno que recebeu a notificação. Qual foi o crime que essa criança cometeu? Acredite ou não, dar abraços, dar beijos, ser carinhoso. Eu não vou dizer que fiquei chocada, porque afinal eu trabalhei como professora durante 15 anos aqui nos Estados Unidos e eu sei como é. Mas voltando à história da criança, quem o conhece sabe que ele é um menino doce, ele é um daqueles meninos lindos, abertos, afetuosos, do tipo que quando gosta de alguém, ele abraça de verdade, porque afinal é a forma dele dizer eu gosto de você, é a forma dele, enfim, se comunicar. E a escola manda então uma nota. Mas antes que alguém venha aqui nos comentários para falar que a escola estava errada e pronto, eu quero ir mais fundo nessa história, eu quero ir mais além, porque a verdade é que existem dois lados nessa história. E um deles é a cultura americana, que é muito diferente da nossa cultura brasileira. O Brasil, ele é o que os pesquisadores chamam, no caso de uma High Contact Culture, que na tradução seria cultura de alto contato físico. E isso, inclusive, está documentado em estudos de comunicação intercultural do mundo inteiro. Para que vocês, no caso, possam entender, né, de onde, na verdade, tudo isso vem, eu fiz uma pequena pesquisa e o que eu encontrei foi, deixa eu usar aqui o meu computador, no estudo publicado pela Society Personality and Social Psychology, pesquisadores entrevistaram mais de 14 mil adultos em 45 países para medir hábitos de toque afetivo. O Brasil estava no grupo com índices mais altos, junto com países como Itália, Espanha e México. Ou melhor, o que isso significa na prática, né? A gente beija pessoas que a gente mal conhece, no rosto, naturalmente, tá? Falando. Abraçamos em cumprimentos, em despedidas, e quando estamos felizes, tristes. Ficamos fisicamente próximos durante conversas. Tocamos no braço, é verdade. No ombro das pessoas enquanto falamos. Temos bem isso mesmo. Para as crianças, o afeto físico é a linguagem natural do carinho. Agora vamos entender como funciona aqui, tá? Os Estados Unidos são classificados como uma Medium Contact Culture, traduzindo, uma cultura de contato médio. Isso já é bem diferente de nós, né? É bem diferente do que a gente, na verdade, presencia no Brasil.
Mas dentro das escolas, isso aqui vai além da cultura geral. As escolas americanas têm regras específicas sobre contato físico e existem razões históricas, no caso, e legais para isso. Aqui nos Estados Unidos, o toque não solicitado ele pode ser interpretado de várias formas, como invasão de espaço pessoal, né, que eles falam personal space violation, comportamento inadequado, inappropriate behavior, e em casos mais extremos, como assédio, harassment. E aqui está o ponto que muitas famílias imigrantes não conhecem. Essas regras se aplicam também para as crianças. Não é exagero, não é paranoia. É a lei e a política escolar americana. Eu pesquisei casos reais para te mostrar que isso não é hipotético. E o caso número 1 aconteceu na Carolina do Sul em 2024. Uma professora do Lancaster County School District registrou uma queixa formal de assédio contra um aluno de 10 anos por dar abraços. A mãe da criança disse que nem foi avisada sobre o problema. É triste, né? Ela só ficou sabendo quando já era tarde. A queixa já tinha sido registrada e o filho já estava sobre uma no hug policy, uma política que proibia formalmente ele de abraçar qualquer adulto ou qualquer pessoa na escola. E o caso número 2 aconteceu na Flórida, suspensão por abraços. Em uma escola na Flórida, New Jersey e Illinois, múltiplas crianças foram suspensas por abraçar professores ou colegas. Em uma escola do estado da Flórida, abraçar foi classificado como PDA, Public Display of Affection, que traduzindo para o português seria demonstração pública de afeto. E colocando na mesma ou no caso, colocando isso na mesma categoria, né, de um beijo na boca em público. A regra proibia abraços, dar as mãos, enlaçar os braços, até mesmo entre primos. Cada coisa, né, gente? O caso número 3, o menino de 10 anos, isso segundo a NBC News, em 2022, o menino de 10 anos foi suspenso após abraçar a conselheira da escola. A conselheira registrou um boletim de ocorrência dizendo que ele tinha tocado de forma inapropriada durante o abraço. A família negou completamente. A advogada da família disse: tudo o que ele fez foi abraçá-la. Para ele, não era nada mais do que isso. O pior, a criança ficou sabendo que poderia responder criminalmente por battery charge, que no caso seria uma intenção física de contato com outra pessoa de forma inapropriada. Imagina só, uma criança de 10 anos, com a possibilidade de uma ficha criminal. Eu não estou contando essas histórias para assustar vocês. Eu estou contando porque a informação é proteção. E eu quero que esse vídeo seja uma forma de alerta e educação. Porque muitas pessoas, elas vêm para cá e elas não sabem disso. Vale lembrar, gente, que aqui nos Estados Unidos o conceito de personal space, espaço pessoal, é levado muito a sério. O andrólogo Edward Hall, ele foi um dos primeiros a mapear isso. Ele definiu que os americanos têm zonas de conforto muito mais amplas do que culturas latinas. O espaço que um brasileiro considera
uma conversa normal, pode ser o que um americano considera próximo demais. E dentro das escolas, especificamente falando, existe ainda o conceito de consent culture, que é a cultura do consentimento. Toda forma de toque, mesmo um abraço, deve ser consentida, mesmo entre crianças. Quando eu trabalhava em uma escola, educávamos as crianças sobre respeitar o espaço da outra. E em questão de abraço, falávamos para elas sempre pedirem antes de ir lá e abraçar. E se a outra pessoa, né, se a outra criança não consentir, né, conceder, enfim, o não era não. O Safe Touch e Unsafe Touch, escolas ensinam isso desde o jardim de infância. Quantas vezes usamos a frase Keep your hands to yourself, que traduzindo ao pé da letra seria mantenha suas mãos com você, mas na verdade quer dizer fique com as suas mãos quietas, né? Tem o Professional Boundaries. Funcionários de escolas aqui, eles são treinados para manter distância física de alunos, especificamente para proteger esses funcionários de acusações. Isso não é frescura, é uma resposta ao histórico real de abusos em escolas americanas, que, enfim, situações que foram documentadas, investigadas e geraram essas leis que existem hoje. Mas para uma criança brasileira, ou melhor, para uma criança brasileira, né, de 8 anos, que só quer dar um abraço no professor que ele adora, ele não sabe nada disso. Portanto, é aí que entra a nossa parte como pais responsáveis por essas crianças. Essa é a parte mais importante do vídeo. Não é sobre ensinar seu filho que abraçar é errado, não é. É sobre dar a eles as ferramentas culturais para navegar nos dois mundos. Porque ele vai precisar dos dois. Tudo continua igual. Beijo, abraço, carinho, isso faz parte de quem vocês são como uma família brasileira. Faz parte da sua cultura. Portanto, não perca isso. Apenas explique para suas crianças de forma simples, sem assustá-los. Como professora, o que eu recomendo, né, para as crianças menores, por exemplo, dos 5 aos 8 anos, diz o seguinte: aqui na escola americana, os professores e funcionários preferem não serem abraçados. Não é porque eles não gostam de você. Deixe isso bem claro. É porque aqui as regras são diferentes, a cultura é diferente. Quando você quiser mostrar que gosta de alguém na escola, você pode sorrir, você pode dizer obrigado, thank you. Você pode dar um high five. Você pode até mesmo pedir para a pessoa se você pode dar um abraço. Can I give you a hug? E se a pessoa consentir, está tudo bem, entendeu? Para crianças maiores, da faixa etária dos 9 aos 13 anos, você pode dizer: você já sabe que no Brasil a gente abraça todo mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, os adultos que trabalham em escolas não podem receber abraços de crianças. E tem até lei sobre isso aqui. Portanto, não é porque você fez algo errado, né? Mas se você abraçar um professor aqui, você pode gerar uma situação complicada para você e para nós também. Então vamos combinar. Abraços e beijos ficam para a família e para amigos próximos. Na escola, usamos palavras, usamos o high five, sorrisos, palavras educadas como thank you.
E aqui eu vou colocar umas frases úteis para vocês, para vocês ensinarem seus filhos em inglês, caso eles não falam, né, o inglês ainda. Pode usar I really appreciate you, que é, na tradução, eu realmente valorizo você. Outra palavra, outra frase é Thank you so much, you are awesome. Muito obrigada, você é incrível. E a outra é Can I give you a high five? Eu posso te dar um high five? It's okay if I hug you. Eu posso te dar um abraço? Nos Estados Unidos, isso se chama asking for consent e começa a ser ensinado desde o pré-escolar. Esse posso te abraçar. É muito importante, gente, ensinar as crianças a pedirem permissão para essas coisas. Tocar o corpo de outra pessoa. Isso não é falta de espontaneidade. Isso é respeito pelas regras do lugar onde você vive. Uma coisa muito importante que eu vou ressaltar também é que não faça seu filho sentir que ser carinhoso é um defeito. Não é. Crianças que crescem entre culturas têm um superpoder. Elas aprendem a transitar entre mundos. Isso é uma habilidade de vida, não um problema. Então, voltando à história dessa minha amiga, o filho dela de 8 anos não fez nada errado. Ele é um menino lindo, ele é um menino carinhoso, que expressa afeto da forma que ele aprendeu. Mas a gente, como pais, tios, padrinhos, vizinhos, a gente tem a responsabilidade de dar às nossas crianças o mapa desse novo lugar onde elas estão crescendo. Gente, eu estava aqui já fazendo a edição do vídeo e eu decidi acrescentar algo mais. Eu quero dizer que um abraço no Brasil, ele é amor. Um abraço nos Estados Unidos pode ser amor também, mas ele precisa de contexto, de permissão, de um lugar apropriado. Não é certo ou errado, é diferente. E diferente a gente aprende. E eu quero deixar claro que fiz esse vídeo na intenção de trazer conhecimento a quem possa se interessar. E jamais em crítica à cultura e muito menos aos pais de qualquer criança. Porque afinal, quando a gente chega em um outro país, culturalmente diferente do nosso, né, diferente do que a gente vive no dia a dia, a gente vai aprendendo e nos familiarizando aos poucos com a cultura local. Você sempre procurar saber as regras e políticas dos locais que você frequenta regularmente. Por exemplo, as escolas, academias, em restaurantes, para que você não venha ter surpresas desagradáveis. Embora eu não vou me aprofundar nesse assunto de restaurante, mas aqui, por exemplo, você tem que dar gorjeta, embora não seja obrigatória, tá? Mas aqui nos Estados Unidos, a gorjeta em restaurante é culturalmente esperado. Mas, como eu disse, não é obrigatório por lei. E não deixar gorjetas é visto como falta de educação, a menos que o serviço tenha sido super ruim. Mas depois eu posso fazer um vídeo aprofundando um pouco sobre esse assunto, tá bom? Porque esse não é o assunto desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que tem filho aqui nos Estados Unidos, porque muita gente não sabe disso. E a informação pode evitar uma dor de cabeça enorme. Então me conta aqui nos comentários se você já passou por situações como essa, se você já conhece alguém que já tenha passado por uma situação assim, e o que você acha no caso dessa informação que eu acabei de passar para você. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu espero ter ajudado você através dessas informações aqui no meu canal, que eu vou estar postando sempre, tá bom? Um beijo. Beijo, será que é permitido? É,
Beijo e abraço, pelo menos aqui no meu canal, ele é permitido sim, tá bom? Então, beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.